para quem está interessado, só para situar, esse capítulo, o terceiro, fala só sobre a criação. Então, vai da questão 37, aí fala sobre o povoamento da terra, Adão, a diversidade das raças humanas, fala dos mundos habitados, e tem aqui a questão 59, que fala considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, até 59. Então é um capítulo muito importante para se estudar, se aprofundar, e como eu disse, aqui vem de forma resumida e na Gênese de forma mais desenvolvida, mais ampla. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Rapidinho o intervalo, né? E vamos aí abordar duas questões que nós havíamos falado. José Manuel, a respeito, né, do Bin Laden, a eliminação física dele, como você já explicou aqui, do corpo, da morte ali, o que significa? Qual é a explicação que a doutrina tem a dar sobre isso? Olha, a explicação da doutrina espírita é a de que todos nós somos espíritos encarnados aqui com a finalidade de desenvolver o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. Cada um desenvolve de acordo com a sua individualidade intelectual e moral. E as pessoas aqui os espíritos aqui, são facilmente levados a concretizar os seus ideais, mesmo que eles não sejam éticos e morais segundo a ótica da sociedade ou da educação que predomina na região. Observe que quando houve o atentado em 2001, em 11 de setembro, nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, quando aquilo aconteceu, foi mostrado pela televisão, vários países do Oriente, inclusive no Egito, manifestações, comemorações festivas, porque tinha havido o atentado nos Estados Unidos que matou milhares de pessoas. Muitos comemoraram. Como agora nós vimos na televisão o festival de comemorações nos Estados Unidos pela morte do Bin Laden. Então tudo é uma questão de inferioridade moral e de postura ética dentro desta moral que predomina em várias partes do planeta de forma diferente. Para o Oriente, o Ocidente é um perigo. E para o Ocidente, o Oriente é um perigo. É ou não é? É o que está acontecendo aí. A teoria do Islã, por exemplo, é de que se domine o resto do mundo. E a teoria do Ocidente é de que se tenha cuidado para que isso não aconteça. Então o que é isso? É o conflito do egoísmo, da ignorância, do rancor e do ódio que predomina. E dos interesses materiais. Ou vocês acham que os fabricantes de armamento do mundo inteiro estão interessados em que se acabe com o terrorismo? É claro que não. E a ideia deles é a predominante. O que as lideranças do planeta fazem é manter o planeta nesse nível de baixa moral, nesse nível de agressividade, inferioridade, para que o status dominante planetário continue desse jeito. Porque mudar isso para o amor seria transformar totalmente, e perderiam as elites e os comandantes do planeta os seus cargos e as suas funções. Se essa noite, à meia-noite, terminassem todas as guerras, seria um caos no planeta. Um caos. E o desemprego, e a fome, e a desgraça que viria em consequência de se terminar com as guerras. Pensem nisso. Se à meia-noite de hoje terminassem as doenças, seria também um caos. Por quê? E toda a indústria e tudo que está montado em cima disso aí. Se terminasse a desonestidade, seria também um caos. Essas coisas não podem acontecer da meia-noite para o 1 minuto do dia seguinte. Isso tem que acontecer num processo educativo, que é o que o Espiritismo vem mostrar que tem que ser feito. Primeiramente, mostrando que esses espíritos que estão aqui são pré-existentes. Não foi o Bin Laden criado na hora da concepção dele, há 70 anos, não sei quantos anos tinha, mas no máximo uns 70, 70 e pouco. Deus não criou Bin Laden há 70 e poucos anos. E aí não digo assim, mas foi problema do Bin Laden? Não, foi de Deus. Ele não sabe tudo, não pode tudo e não está em toda parte. Por que criou Bin Laden? Vocês criariam? Coloquem-se no lugar de Deus, sejam teólogos. Por conta própria, esqueçam igrejas e religiões e pensem, vocês criariam um Bin Laden sabendo o que ele ia fazer?
Claro que não. Bin Laden já existia. Bin Laden é um processo de evolução. Bin Laden será santo. E às vezes na frente de muitos de nós, que não somos terroristas, mas somos ainda maus, egoístas e não estamos muito afim de nos mudar. Estamos afim de continuar fingindo que está tudo bem, que nós somos virtuosos, que nós somos maravilhosos, mas nós somos às vezes falsos e hipócritas. E o Bin Laden pode não ter sido falso nem hipócrita. Atuou de acordo com a sua ideia, de acordo com a ideia predominante do processo de educação que teve, de que vai mudar o mundo implantando uma outra filosofia, uma outra doutrina. Lembra o que eu falei nos programas passados? Quem mata uma formiga, mata por quê? Quando o indivíduo pisa nela, ele tem já a ideia concebida e já justa daquilo. Ela vai picar alguém, ela pode matar uma criança. Alguém pisou porque uma formiga é ruim. Alto lá. Deus, quando criou formiga, ou quando permitiu formiga existir, permitiu para danificar o homem, criou uma coisa para atrapalhar a outra. Que Deus é esse? Mas você tem uma explicação porque matou a formiga, tem uma explicação porque matou a cobra. Ela pode picar, envenenar as pessoas, matar o mundo. Nós temos essa ideia. Quem mata em série tem uma ideia de que não está matando gente, está prestando um serviço a Deus, o Deus que ele aprendeu. E quando ele morrer, ele vai para o céu. O Bin Laden está sendo concebido como um mártir, como um santo pelo lado de lá. É a concepção. Assim como do lado de lá pensam que do lado de cá são todos satanás, e os de cá pensam dos de lá. É o egoísmo, é a inferioridade explícita do planeta. Por isso que vocês, dizendo que isso aqui é o único planeta habitado, estão comprometendo Deus. Porque vocês, no lugar dele, fariam um mundo melhor, uma sociedade melhor, e não criariam Bin Ladens. Os corruptos que estão com a caneta na mão, nos congressos nacionais do Brasil e de todas essas partes do mundo, são mais perigosos, são mais terroristas do que esses. São responsáveis pela morte de muito mais criancinhas e velhinhos. Olhem a saúde no Brasil, um caos. Olhem a educação, um caos. Olhem a merenda escolar, uma vergonha. Isso mata muito mais gente do que um ataque terrorista. E, no entanto, os terroristas que estão lá com a caneta defendendo os seus interesses, da sua família e dos seus comparsas, estão lá, intocáveis. Erro de Deus que os criou? Não. Espíritos inferiores, num planeta primário como a Terra, aqui estando para sofrer, aprender e se reformar. E por que o povo tanto sofre e morre por causa disso? Porque é um povo que necessita, porque aqui já esteve em outras épocas, fazendo as mesmas coisas e vem pagar com a mesma moeda. Os que corrompem hoje virão amanhã, se não tiverem mudado, aplaudirão os corruptos e procurarão fazer concursos para estar entre eles, para voltarem a ser corruptos como eram no passado. Por que a população vota nos corruptos explícitos? Por quê? Porque no fundo da alma eles gostam e querem uma chance também na corrupção. Se eles forem para lá para serem honestos, não interessa, que aí honesto vai dar muito trabalho e vai ganhar muito pouco. Eu vi um deputado aqui falar, Brizola Neto, o nomezinho dele, neto do falecido, desencarnado Brizola, falar que quando houve agora um aumento na Câmara de Vereadores imoral, como todos normalmente são, dos que fazem as leis, lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, ele é vereador, parece, ele falou o seguinte: não, esse aumento de 40 e poucos % é necessário, nós temos que ter realmente um salário muito bom para evitar a corrupção. Nós lidamos com coisas muito importantes, então se o salário não for bom, a renda não for boa, as pessoas se corrompem. Quem é que disse? Meu pai ganhava um salário mínimo e meio e nunca se corrompeu, nunca foi desonesto, nunca deixou de pagar conta nenhuma. Eu lembro que a primeira geladeira que nós compramos, a gente fazia dificuldade, tinha dificuldade para se alimentar, para pagar a prestação da geladeira. Por que não roubava onde trabalhava? Por que não era desonesto? Porque era um espírito decidido, um espírito bem posicionado. Isso é desonesto.
No entanto, se justifica, tem que ganhar muito para não ser corrupto. E o que é muito? 100 mil? 1 milhão? 10 milhões? Quando os políticos estão aí mostrando, em contas secretas que de vez em quando aparecem por aí, bilhões de dólares lá. Para quê? Vão gastar aquilo, vão comer aquilo, vão viver aquilo? Aquilo está matando as pessoas que estão aqui, mas que também concordam por isso, porque o nível moral é inferior. E as religiões estão contribuindo com isso. Quando dizem que aceitem Jesus, abracem Jesus e vão todos para o céu, desde que paguem os dízimos e paguem e cumpram com as obrigações das igrejas. E do outro lado, estão dizendo, implantem Deus com a espada, implantem Deus com a bomba atômica, porque irão para o céu, estarão no paraíso. É ou não é a educação, a cabeça formada? Ou não é a falta de educação que convença primeiramente o indivíduo de que ele é um espírito em transição, está aqui de passagem, o que ele fizer aqui vai pagar, aqui ou em outros lugares, fatalmente. Não tem Jesus que vai tirá-lo dessa situação. Ele é que tem que sair dessa situação. Então, Bin Laden não é um produto de Deus de 70 anos para cá, não. Bin Laden é um dos espíritos, como milhões e bilhões que aqui estão, no processo de evolução, aplicando as suas vontades, as suas inteligências, os seus ideais e as suas convicções. Como eu disse, eu comparo muito Bin Laden aos corruptos, que matam muito mais gente. É até estranho um terrorista do porte dele ter sido morto, desarmado, no quarto das filhas e da mulher, com uma meia dúzia ou 3 ou 4 pessoas junto. Não é até estranho? Não parece até que tinha se convertido? Parece até que tinha se purificado? Enquanto tem muita gente por aí matando muito mais que o Bin Laden, muitos interesses planetários, econômicos, financeiros, destruindo muito mais, máfias verdadeiras que vivem da guerra, que vivem da desgraça, que vivem da miséria. Onde acontece uma catástrofe, vem o dinheiro, e atrás do dinheiro vem as pessoas que vão levar, os grupos que vão levar o dinheiro. E o povo continua o povo, mas merecendo. Não existe ninguém aqui sofrendo inocentemente, porque Deus não erra, Deus não falha. Lembro sempre o Zé Alencar, nosso ex-vice-presidente. Se está acontecendo, é porque Deus permite. E se Deus permite, não pode ser ruim. Mas como entender que o sofrimento, a dor, a miséria, a desgraça, o abandono e a corrupção, Deus permite? Porque faz parte do livre-arbítrio que vai levar cada um a se purificar por conta própria e a ser santo nesse universo infinito, que, como eu disse, o projeto 7 está sendo interrompido pelo predomínio das igrejas, como o darwinismo. Opa, não prova isso, porque isso derruba as sagradas escrituras. Pluralidade dos mundos habitados. Opa, vamos parar com esse projeto. Porque quem dá o dinheiro é o Congresso americano. E o Congresso americano é o quê? Ateu? Não. É o quê? Espírita? Também não. É o quê? É cristão. Esse cristão, entre aspas, radical, esse cristão preconceituoso, esse cristão da salvação dos cristãos e o resto para o inferno. Para com isso, porque vamos provar que os mundos são habitados, que a civilização, como a humana, está espalhada pelos universos. E como é que fica Jesus? E como é que fica a salvação por um único Messias? Em cada planeta, então, Jesus teve que estar em cada um deles, ou tem lá Jesus também em cada um deles? Para com isso, para. Isso não interessa. Mas isso tem um limite, isso vai até certo ponto. Ninguém consegue barrar a evolução, a inteligência por muito tempo. As gerações vão mudando e vai havendo a transformação. Sinais dos tempos que o internauta tem reproduzido até a Gênesis para a gente, tem todos os e-mails dele, ele manda uma reprodução de textos da Gênesis falando sobre sinais dos tempos. Sinais dos tempos sempre foram. É o avanço e o exercício da própria inteligência e civilização, sempre. Sinais dos tempos foi quando os colonizadores vieram para cá. Sinais dos tempos quando Cabral, quando Colombo saíram de lá e vieram descobrir as Américas. Sinais dos tempos
Quando a medicina dá um avanço e descobre a cura para doenças que eram consideradas incuráveis, sinais dos tempos, os avanços astronômicos, o avanço do conhecimento humano, sempre nós estivemos sujeitos aos sinais dos tempos num processo de transformação e melhora. Então, Bin Laden não é um produto acabado de Deus, é uma criação de Deus já muito anterior a esse mundo, que está aí aplicando a sua vontade, a sua inteligência, como todos nós. Bom, nós estamos no finalzinho do nosso programa e como a gente falou aqui ontem, né, 13 de maio foi comemorada aí a abolição da escravatura. No Livro dos Espíritos, lá na questão, a partir da questão 825 até a 800, é bem extensa. Vai até lá na frente, falando da lei de liberdade, então você pode estudar. E tem uma questão aqui que fala, que eu vou ler aqui rapidinho, é a questão 830, que fala da escravidão. Quando a escravidão, pergunta de Kardec, quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? A resposta, o mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa, mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural. Mas desde que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. E a 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Sim, para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideraram-se de sangue mais puro, insensatos que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Então a gente fica claro aí que isso aí é um costume, enquanto a gente, né, ainda não se desenvolve moralmente. Então a gente pode aí, se alguém tiver entrar em contato, a gente pode desenvolver, mas está lá na Lei da Liberdade, capítulo 10, no Livro dos Espíritos. E a gente já tem 2 segundos, eu acho, para terminar o programa. 2 segundos eu tenho que mandar hoje, eu não posso. Abraços, por que não? Porque, primeiramente, para minha querida neta, Raquel Barbosa Lopes, que está hoje completando 12 aninhos. Um beijão para você, Raquel. Logo suas amiguinhas estarão aí para te dar um grande abraço que você merece. Raquel é filha da Daniele Barbosa Lopes e do Renato Lopes. E também a minha Carolina, que fez 8 aninhos agora no dia 9. Carolina Sancho, um grande beijo para você, que é filha da minha filha Jane e do meu querido cunhado Leandro Astro. Regina Coelho de Castro também, minha cunhada, que fez no dia 7 de maio. Valésia Batista Fuli, quero mandar um abraço para a Valésia, que a sua neta dormiu inclusive lá em casa hoje, a Vitória Fuli, que é muito amiga da Alice, que também é minha outra neta. Hoje foi um abraço geral para minha família, até por um certo motivo. E um abraço para o Centro Espírita Friburguense, que ontem completou 92 anos de fundação, e amanhã nós falaremos sobre isso na palestra do Centro Espírita Friburguense. Um beijo, um abraço para todos, ouçam todos os programas, assistam tudo, leiam tudo, analisem tudo, pesquisem tudo e fiquem com o que lhes elucidar para melhor a consciência, o conhecimento e a liberdade de ação. Bom, até a próxima. E a Regina e a Glaucia nos ligaram parabenizando o programa, falando que estão sempre assistindo. E a gente agradece a todos vocês, com muito carinho, com muito amor, a gente fazendo aqui o programa e tendo essa participação de vocês. Muito obrigada e até a próxima.